Olá, sejam bem-vindos a mais uma história do Extremo Oriente. Hoje iremos falar sobre a kunai e como a realidade desta famosa lâmina ninja é muito mais fascinante e complexa do que a ficção jamais ousou mostrar. Quando pensamos em um ninja, a imagem que nos assalta a mente é quase sempre a mesma. Uma figura vestida de preto, ágil como um gato, movendo-se pelas sombras e em suas mãos, ou voando pelo ar com precisão mortal, uma kunai. O cinema, os animes e os videogames solidificaram esta lâmina de formato distinto como a arma de arremesso por excelência do shinobi, uma espécie de punhal letal que semeava o silêncio e a morte. No entanto, para mergulharmos na verdadeira história da kunai, precisamos fazer o que o próprio ninja faria: abandonar o óbvio, olhar para além da fachada e encontrar a verdade nas sombras da história, nos detalhes que a cultura popular convenientemente ignorou. A verdade é que a kunai não nasceu como uma arma. A sua origem é muito mais humilde, muito mais prática e, por isso mesmo, infinitamente mais genial dentro da filosofia do ninjutsu. A kunai, em sua essência, era uma ferramenta agrícola, uma espécie de espátula ou pá de jardinagem multifuncional, usada por camponeses e pedreiros por todo o Japão feudal. Era um objeto comum, barato, feito de ferro maleável, não de aço temperado como uma espada. Sua forma de folha, com uma ponta afiada, era perfeita para cavar na terra, para arrancar ervas daninhas com raízes profundas, para quebrar torrões de terra endurecida e até mesmo para aplicar argamassa ou gesso em construções. Era um item que ninguém questionaria. Ver um camponês com uma kunai pendurada em seu cinto era tão normal quanto ver um pescador com sua rede. E é precisamente nesta normalidade, nesta capacidade de ser invisível à vista de todos, que reside o primeiro e mais crucial segredo de sua adoção pelos shinobis. O ninjutsu não era, em sua raiz, uma arte de combate, mas sim uma arte de espionagem, de guerrilha, de sobrevivência e de subterfúgio. O objetivo principal de um ninja em uma missão não era lutar, mas sim obter informações, sabotar o inimigo e desaparecer sem deixar rastros. O confronto direto era o último recurso, um sinal de que algo no plano havia falhado terrivelmente. Portanto, as ferramentas de um ninja precisavam refletir essa filosofia. Carregar uma espada ou uma lança em território inimigo era um convite ao desastre, um anúncio claro de suas intenções. Mas uma simples ferramenta agrícola, ninguém levantaria suspeitas. A kunai era o disfarce perfeito. Um ninja, disfarçado de jardineiro, pedreiro ou agricultor, podia carregar sua principal ferramenta de infiltração abertamente, sem levantar qualquer alarme. E que ferramenta era essa? A sua robustez e o seu design simples a tornavam uma chave mestra para superar os obstáculos físicos do Japão feudal. A ponta afiada e a lâmina resistente não serviam primariamente para perfurar carne, mas sim para cavar. Cavar buracos em paredes de barro, gesso ou madeira para criar um ponto de espionagem ou uma passagem. Cavar sob fundações para desestabilizar uma estrutura. Cavar para enterrar suprimentos, mensagens ou para criar armadilhas simples. Era uma ferramenta de violação, o meio pelo qual o ninja se tornava um fantasma capaz de atravessar barreiras sólidas. A sua utilidade não parava por aí. A kunai era uma excelente alavanca. Sua construção sólida permitia que fosse forçada em frestas de portas, janelas de treliça e baús trancados, sendo usada para forçar a abertura com um rangido contido na calada da noite. A espinha grossa da lâmina podia ser usada para quebrar pequenas fechaduras ou para alargar rachaduras em paredes de pedra ou madeira, criando apoios para as mãos e os pés. Sim, a kunai era uma ferramenta de escalada insubstituível.
Um ninja habilidoso podia fincá-la em uma parede de madeira ou em uma junta de argamassa entre pedras e usá-la como um degrau temporário. Muitas kunais possuíam um anel de metal no final do cabo, chamado de kan. Este anel não era um mero adorno, era um ponto de ancoragem. Ao passar uma corda por este anel, a kunai transformava-se instantaneamente em um gancho de escalada improvisado, ou podia ser usada para prender uma corda e criar uma rota de fuga rápida. Ela podia ser arremessada não para matar, mas para prender-se em uma viga de madeira no alto, permitindo que o ninja subisse silenciosamente ou descesse de uma altura considerável. O anel também permitia que a kunai fosse amarrada ao pulso, garantindo que a ferramenta vital não fosse perdida durante uma escalada precária ou uma fuga apressada. Era uma extensão do corpo do ninja, uma solução para quase todos os problemas de infiltração que ele pudesse encontrar. Mas e a questão do combate? A imagem da kunai como arma é totalmente falsa? Não, não inteiramente. Ela é, na verdade, uma meia-verdade, e como toda meia-verdade, é perigosamente enganosa. A kunai podia sim ser usada como uma arma, mas este era seu uso secundário, uma função de emergência. Quando o disfarce falhava, quando o ninja era encurralado, a ferramenta em sua mão se tornava uma arma de último recurso. E a forma como era usada em combate era brutalmente pragmática, desprovida de qualquer elegância de uma arte marcial formal. Segurada tipicamente em um aperto reverso, com a lâmina saindo da base da mão, a kunai não era uma arma de corte. Seu fio raramente era mantido afiado como o de uma faca, pois isso comprometeria sua durabilidade para cavar e alavancar. Seu poder letal vinha de sua ponta. O ataque principal era a estocada. Rápida, direta, visando pontos vitais e desprotegidos, a garganta, as axilas, a virilha, as lacunas na armadura de um samurai. Era uma arma de curta distância, para ser usada no aperto de um corredor escuro ou em um confronto súbito. Além de perfurar, sua solidez a tornava útil para bloquear. A espinha grossa da lâmina podia desviar o golpe de uma faca ou mesmo de uma espada em um movimento desesperado. O pomo de metal ou o anel no cabo podiam ser usados para golpear, quebrar ossos ou atingir pontos de pressão em um combate corpo a corpo. O ninja, mestre em usar o que estivesse à mão, transformava cada parte da ferramenta em uma superfície de ataque ou defesa. E quanto ao famoso arremesso, a imagem icônica que define a kunai na cultura pop. Aqui reside o maior dos mitos. A kunai é uma péssima arma de arremesso. Sua distribuição de peso com um cabo e lâmina de massa semelhante a torna instável no ar. Ela não voa em linha reta como uma faca de arremesso projetada para tal, mas tomba de forma imprevisível. Arremessar uma kunai com a intenção de acertar um alvo pequeno a qualquer distância com força letal é algo que beira o impossível. Então, os ninjas nunca as arremessavam. Eles o faziam, mas não com o propósito que imaginamos. O arremesso de uma kunai não visava um assassinato silencioso. Visava a distração. O som do metal batendo contra uma parede de pedra no escuro era o suficiente para desviar a atenção de um guarda por um segundo crucial, permitindo que o ninja passasse sem ser visto. Arremessada aos pés de um oponente que avançava, ela poderia fazê-lo hesitar, quebrando seu ritmo de ataque. Lançada contra o rosto de um samurai, o objetivo não era perfurar, mas forçá-lo a piscar, a levantar os braços instintivamente, criando uma abertura para um ataque real, ou, mais provavelmente, para a fuga. O ninja valorizava a vida e a missão acima de tudo. Jogar fora sua ferramenta mais versátil em uma tentativa de sorte com um arremesso letal era taticamente estúpido. A kunai era muito mais valiosa na mão do que voando pelo ar. Para o arremesso de precisão, o ninja tinha uma ferramenta específica e muito mais eficaz, o shuriken.
Seja na forma de estrela, ira shuriken, ou de dardo, bow shuriken, estas eram armas projetadas aerodinamicamente para o arremesso, usadas para assediar, ferir e distrair o inimigo à distância. A confusão entre a função da kunai e do shuriken é um erro moderno, uma simplificação que ignora a genialidade tática do shinobi. Portanto, a kunai se revela não como um simples punhal, mas como um símbolo da própria essência do ninjutsu. Ela representa a filosofia de adaptação, de usar o mundano para alcançar o extraordinário. Ela encarna o princípio de que a melhor ferramenta não é a mais mortal, mas a mais versátil. Nas mãos de um ninja, um simples objeto de jardinagem se tornava uma chave, um gancho, uma pá, uma alavanca, um martelo e somente quando todas as outras opções se esgotavam, uma arma. Ela nos ensina que a verdadeira força não reside na aparência, mas na funcionalidade, na capacidade de se adaptar e superar. A imagem da kunai voando pelo ar pode ser excitante, mas a imagem de um ninja usando-a para escalar silenciosamente uma muralha de castelo sob o manto da noite, ou para cavar um túnel de fuga enquanto os guardas se aproximam, é historicamente muito mais precisa e, em sua inteligência estratégica, muito mais impressionante. A kunai não era a arma que criava a morte, mas a ferramenta que preservava a vida de seu portador, permitindo-lhe cumprir sua missão e desaparecer de volta para as sombras de onde veio, deixando para trás apenas o mistério e a lenda. Se gostou, nos ajude curtindo, se inscrevendo e comentando. Até a próxima. Se cuidem.